desejo abordar um tema que é altamente sugestivo para a estrutura eclesiástica hedionda, ou na verdade é um tópico muito interessante para a igreja moderna. O dogma eclesiástico. Dogma eclesiástico. Na verdade, todo dogmatismo, no seu nervo, ele é patológico. Ele é doentio. O cristianismo de Jesus Cristo foi um cristianismo desdogmatizador. Na verdade, o evangelho histórico, profético, cristológico não convive bem com o dogmatismo. E nas entrelinhas percebemos que o dogmatismo é uma ingerência do sistema. É um meio de coagir pessoas simples, pessoas que são facilmente manipuladas, né? Manobradas pelo sistema. E o sistema, ele é pesado às vezes. E confundimos nas entrelinhas, nas nuances, nós confundimos essa bifurcação, né? O evangelho da graça, o evangelho cristológico, esse evangelho ortodoxo, com o evangelho dogmático, né? O evangelho da lei, o legalismo. A doutrina judaizante é uma doutrina legalista. E a lei mosaica, ela foi muito pesada. Na sua estrutura. E Jesus vem com uma proposta de reorganização desta lei. Ou, na verdade, o teor profético do Evangelho de Jesus é, na verdade, melhorar a lei, né? Trazer um pouco mais de saúde para a lei, pois a lei estava patologizada, muito doente. O Evangelho, a partir da graça, ele é livre, ele é solto, ele é lindo, ele é um projeto fascinante. Mas quando o Evangelho está nas mãos de legalistas, de fariseus, o Evangelho perde sua essência. Ele perde sua plenitude, o seu pleroma, né? E a nascente do Evangelho é a graça. A nascente do Evangelho é a graça. E somos salvos por meio da graça. Não por méritos ou por obras. Para que ninguém se glorie. O Evangelho de Paulo é o Evangelho da grandiosa graça. Aquela graça que foi bem absorvida por Agostinho, né? A graça, a preciosa graça. A graça que Bonhoeffer também abraçou. A graça como um mecanismo, como uma proposta de fé e de salvação. Que é o elemento maior da doutrina batista. Que é a graça segura. E eu creio nesta graça. A graça segura. O dogmatismo, durante o seu percurso histórico e a sua penetração no cristianismo, foi adoecendo aos poucos o corpo de Cristo. E a salvação passou a ser elemento estético. A partir de uma estrutura muito medíocre. Mas muito medíocre mesmo. O evangelho de hoje é uma caricatura daquele evangelho de Jesus Cristo, uma caricatura. O evangelho de Paulo é uma grande caricatura. E eu reitero que somos salvos pela graça. E não a partir de dogmas eclesiásticos. Uma releitura da Bíblia. Uma construção a partir de um fundamento que não é bíblico. Mas na verdade é um fundamento humano. É uma doutrina humana. E Paulo refuta toda doutrina humana refutada por Paulo. Qual é hoje o elemento maior do cristianismo hoje?
Onde está fundamentado o cristianismo histórico? Está fundamentado na doutrina cristológica ou em dogmatismos eclesiológicos ou dogmas eclesiásticos? Estamos convivendo com a mediocridade, com a banalização da fé, e o avacalhamento do credo cristológico ou da doutrina cristológica. A fé não necessita de amuletos, de forma alguma. Lutero pregou. Lutero foi muito enfático. O evangelho não necessita de amuletos. E hoje o dogma é um elemento de pressão psicológica. Muitas das vezes, o seguidor de Jesus Cristo, ele é coagido por um sistema canibal e antropofágico. E ele é engolido por este sistema. E ele passa a conviver com o cristianismo a partir do amedrontamento, do medo, da fobia. Eu chamo de teofobismo. Ele passa a ter um certo teofobismo, uma aversão a Deus, ou, na verdade, um cristofobismo, aversão a Cristo. Ou pneumofobismo, uma aversão ao Espírito Santo. Ou até um eclesiofobismo, uma aversão também à igreja. Ou até um antropofobismo, uma aversão ao próprio homem. Então necessitamos de um evangelho de graça, não uma graça barata, como pregou Bonhoeffer, mas uma graça preciosa que Jesus Cristo pregou e pregou com muita enfatização. Hoje estamos diante de um enjaulamento da fé. O dogma é utilizado como um algema, como uma prisão. E o medo é um meio de manobrar facilmente ovelhas, colocando medo, apavorando, assustando, colocando na mente desses seguidores, desses adeptos, que o céu é um lugar para pessoas fortes, para pessoas que nunca falharam. Eu reitero aqui a expressão bíblica, que pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça. E o céu é um lugar de fracos. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não veio buscar campeões, monumentos espirituais, ou bad boys espirituais, ou santões espirituais, ou budizilas espirituais. Ele veio buscar fracos, dependentes da graça, que pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui eu vou desestruturar esta faceta do dogmatismo. Pois o dogmatismo necessita do terror, da tirania. Partindo deste pressuposto, o dogma necessita de um elemento de psicologismo, de manipulação psicológica, uma espiritualidade refém de um sistema canibal, de um sistema manobrador e que machuca sem piedade. Eu digo não ao dogma, digo sim à doutrina cristológica. Digo não ao dogma e digo sim à graça preciosa. Eu digo não ao dogma, digo sim ao sangue de Jesus Cristo, que nos purificou de todos os pecados. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Então, reitero mais uma vez, não ao dogma e sim à doutrina cristológica, graça e paz.